Meus irmãos, vamos meditar um texto e para nós falarmos um assunto, Evangelho de Marcos, capítulo 11, irmãos, no versículo 12, ele diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia algum fruto. Aproximou-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma do seu fruto. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Uma palavra, uma situação, talvez um pouco de forma difícil de se compreender esse momento aqui, de Jesus se deparar com a figueira e não haver um fruto nela, e ainda o escritor diz que não era tempo de figo, de fruto, mas Jesus dá uma palavra, não que ninguém mais coma figo. No outro dia a figueira amanheceu seca. Quando você vai olhar a forma que Jesus vê, ele conhece tudo e todos. Ele conhece todas as plantas, ele conhece toda a ciência, todo o universo. Ele é soberano, conhecedor de todas as coisas. Então, como ele agora olha para essa figueira e vai buscar nela algo que ela não teve para oferecer, mas o que leva ela a não ter esse fruto, não produzir esse fruto? Você observa, irmãos, que muitas vezes a palavra considera a nação de Israel como essa figueira. Deus poderia estar falando através desta árvore para com a nação de Israel, que ele foi buscar neste povo, aquilo que eles não tinham para oferecer para Jesus. E aí vem uma sentença dura sobre toda aquela nação, aonde realmente caíram diante dos cercos que sofreram. Quando você observa esta palavra, quando você se depara, e é um pouco antes de Jesus ser crucificado, como podemos dizer, na reta final já da sua caminhada, é nessa hora, irmãos, que há muitas decisões a ser tomadas, há muitas sentenças a ser decretadas, e nós estamos hoje, podemos dizer, também vivendo esse tempo de se encerrar um tempo para se começar algo novo da parte de Deus. Então é um tempo de muita atenção, é um tempo de nós realmente nos voltarmos cada dia mais para a palavra, focarmos mais em Cristo Jesus, para que no momento outro, assim como ele chega à figueira, ele pode chegar a nós. E o que ele encontrará em nós? Você observa que ele teve fome, diz a palavra, e ele foi buscar o alimento. E é exatamente isso, irmãos, que precisa ter na nossa vida, esses frutos que vão alimentar. Você observa que a figueira é uma árvore grande, que tem uma boa extensão, uma aparência linda, folhas grandes,
ela é visível, ela é imponente. Porém, esta figueira, ela tinha tudo isso, mas o principal ela não produzia, o principal ela não gerava. Então, o que Deus está dizendo através desse momento? Jesus estava ensinando que a grandiosidade da nação de Israel, a qual se torna uma grande árvore e frondosa, linda, porém não havia nela fruto, não havia. Você observa que é a segunda situação que Israel se depara. Lá no passado, a palavra diz em Isaías que o dono da vinha visitou a sua vinha e ele não encontra nela frutos bons. Ele encontra frutos amargos e ele tira dela a proteção, o cuidado, e permite que ela seja saqueada, que ela seja tomada, que ela seja invadida, e ela é levada cativa. Então, o que o Senhor está alertando, sempre nos alertou, irmãos, que é o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração, com a nossa vida, porque de um momento ou outro pode chegar o nosso tempo de nos depararmos com Deus. E aí o que temos para oferecer? Deus não vem buscar quem tu é, ou o que tu faz, ou a posição, ou um histórico, um diploma na mão teu, né, que tu conquistou aqui nessa terra. Deus vem buscar o que tu gera no teu coração, o que é gerado. Vou falar algo para vocês aqui. Talvez eu venha errar na minha colocação, né? Mas é um mistério muito grande a questão da figueira produzir figo. É uma árvore totalmente diferente das demais. Talvez a maioria das pessoas não saibam que a figueira ela não floresce para fora, ela floresce para dentro. É incrível. Então a floração da figueira é para dentro dela, não é para fora. Então o que Jesus está mostrando através dessa árvore? Que precisamos para gerar o fruto, florescer para dentro. As coisas de Deus, irmãos, na nossa vida, elas são geradas aqui dentro de nós. Então tem um inseto chamado a vespa do figo, que ela entra nessa floração. E sabe quando se torna fruto? Quando aparece o fruto da figueira, o figo, ela tem que morrer ali dentro. Quando ela morre ali dentro, então sai o fruto para fora. E aí você come o fruto sem saber que ele é gerado pelo inseto, quando ele morre. Então, irmãos, há algo muito especial nesse ensinamento de Jesus para a nossa vida. Enquanto a nossa natureza, os nossos desejos, aquilo que vem de fora, não morrer dentro de nós, não tem como nós gerar os frutos que faltava em Israel, que era o amor e que era a justiça. Você observa que a árvore frondosa, ela estava ali sempre a olhar Jesus nas lideranças políticas, nas lideranças religiosas da época. Eles acompanhavam Jesus nos seus senhorios, na sua ostentação, dos cargos, das posições que ocupavam, que sustentavam. Então Jesus ele era vigiado por esses homens que diziam o que eles falavam. Eles eram os homens de Deus. Eles mencionavam, eles conheciam a lei, eles agiam segundo a lei, mas dentro deles não havia ainda morrido,
a natureza, né? Os desejos, o orgulho, a vaidade. Então eles não geraram o amor, não geraram a justiça, não conseguirmos, que muitas vezes a posição alta, né? Ela impede muitas vezes de um coração se quebrantar. Mas é impossível? Não, é possível. É possível isso acontecer. Quando nós nos deparamos com Cristo e entendemos, através da sua mensagem, que somente Ele pode salvar nossa alma e nos dar o direito de uma vida eterna, aquele que entende dessa forma, ele se quebranta, ele se derrama, ele se curva perante o Senhor e torna Ele o Senhor da sua vida. Foi o caso de Zaqueu, homem rico, publicano, que tinha uma certa posição naquele cenário ali. Mas da onde vem a ideia de conhecer Jesus? Você observa que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo começa a trabalhar com nós. E muitos pensamentos que estão na nossa mente, é o Espírito Santo trabalhando e nos levando a buscar Deus. Quantas vezes você se deparou com esse desejo dentro de você? Busca Deus, ora, fala com Deus, tu vai encontrar a resposta, tu vai encontrar a solução. É o Espírito Santo trabalhando. Então o Zaqueu, ele sentiu esse desejo. Você observa, irmãos, que dentro de um desejo, muitas vezes a gente não avalia as situações que precisam ser enfrentadas, né? Às vezes a gente pensa que as coisas para se chegar a Cristo é fácil, e não é. Não é. Ele encontra uma dificuldade, ele encontra uma multidão agora que cercava Jesus. E ele, sendo uma pessoa de pequena estatura, ele vê quase uma impossibilidade de chegar a Cristo. Mas sempre surge uma ideia. Quando há um desejo, irmãos, você não permite que obstáculos te barram, te impeçam. Quando há um desejo de conhecer a Cristo, não importa onde você está, ou em que situação se encontra, ou qual as barreiras que você vai ter que enfrentar. Ele foi movido pelaquele sentimento, ele foi movido pelaquele desejo do seu coração. Então você observa que ele agora começa a superar as dificuldades. E a ideia é brilhante. Trepa ali na figueira. Você vê mais uma vez a figueira, né, na história da caminhada de Jesus. Então ali, irmãos, ele achava na mente dele. Você observa assim que muitas vezes você quer só se aproximar de Jesus, mas Jesus está querendo morar no seu coração. É diferente. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer participar da tua vida. E esse é um ponto, irmãos, fundamental na vida daquele que quer Jesus. É tornar Jesus um membro da sua família, da sua casa, um centro da sua vida, o Senhor seu, aonde você aprende a ouvir Ele, escutar Ele, seguir Ele, deixar Ele comandar a sua vida. E este homem, irmãos, ele não teve medo de enfrentar até mesmo as falhas dele, os erros dele. Você observa que é um fator muito sério de ser vencido. É um julgamento que nós temos de nós mesmos, pelas práticas passadas, pelos erros passados. Nós nos achamos indignos de se chegar à presença de Deus, né? É tanto que ele abre o coração e você observa que exatamente esse é o ponto que Jesus precisa encontrar em nossa vida. Que você abra o coração e diga: Senhor, eu sou essa pessoa que errou, eu sou essa pessoa que cometeu isso, mas eu estou aqui. Isso é arrependimento,
quebrantamento de coração. Então, naquele momento, o homem Zaqueu natural estava morrendo dentro dele, porque o primeiro encontro, desejo do coração é que nem a figueira, irmãos, é florescer para dentro, é aquele sentimento que brota para dentro de você. É algo maravilhoso que acontece no teu interior. Então, quando você olha a figueira, ela floresce para dentro. Então, o Senhor está dizendo que não adianta, irmãos, nós ter luz aqui fora, se o nosso interior está em trevas, está numa escuridão, estamos perdidos aqui dentro, estamos desorientados aqui dentro. Mas quando você entender que quando a luz de Cristo florescer aqui dentro de você, você não precisa dessa luz externa, você vai ver os caminhos abertos, porque você vai guiar-se por Cristo Jesus. Então agora, irmãos, começa o milagre, quando Jesus disse que se nós querer ganhar a nossa vida aqui, nós vamos perder lá, mas quando nós perder a nossa vida aqui, nós vamos ganhar a eternidade. Então agora, o que você está entendendo? O Zaqueu estava morrendo. O velho Zaqueu estava morrendo. Você observa, irmãos, como a obra de Jesus é tremenda na vida nossa, quando nós realmente queremos Ele. Agora está morrendo uma natureza pecadora, uma natureza de erro, uma natureza de injustiça. Talvez ele agiu muitas vezes injusto com os próprios irmãos dele, porque ele cobrava impostos. Então ele agiu, mas agora ele está arrependido. E o passo, irmãos, para Jesus trabalhar em nós é arrependimento. É nós nos arrepender. Então agora, que nem aquela mosquinha, estava morrendo para gerar o fruto. Então Zaqueu, a palavra diz que ele era pequeno. Você observa que muitas vezes nós nos achamos grandes, não é? Importantes, fortes. Não tem como Jesus trabalhar. Então, quando nós entender que não somos nada, e que nós somos pequenos, e que nós precisamos lutar, encontrar um meio, mas eu quero é Jesus, eu preciso de Jesus. Talvez na mente de Zaqueu, ele nunca imaginou que Jesus ia estar na casa dele, ia para a casa dele. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando você trabalhar no seu coração dessa forma, Jesus te surpreenderá. Jesus vai além do que você imagina. Ele faz muito mais do que você pensa. Ele é muito maior do que a sua mente pode tentar entender a grandeza desse Cristo. Ele é muito maior. Então agora, irmãos, uma surpresa tão grande. Desce, porque hoje eu vou estar contigo na tua casa. Desce. Você observa, irmãos, que naquele momento, como Jesus se depara com a figueira, os discípulos eles ficaram assustados com a palavra de Jesus, sem entender o que a verdadeira palavra, a mensagem que Jesus estava transmitindo ali para eles mesmos, através daquela figueira, dizendo: há uma sentença para aquele que não produz fruto, há uma sentença. Então, irmãos, entenda que você não é obrigado a produzir, mas você deve produzir. Diferente. Porque a vida, ela te foi entregue. Agora, escolha o que fazer com ela. Qual é o caminho que você quer dar a ela? É uma decisão sua. Quando nós entendemos que a obra de Cristo, o trabalhar dele,
nunca foi esse externo aqui. Não. Sabe, porque a gente vê pessoas dia após dia, né? Dentro dos templos, dentro das igrejas, cultuando, mas aqui dentro não morreram. Então há muita folha na figueira, há muita ostentação naquela árvore. Talvez ela gerasse alguma coisa para as pessoas, sombra, né? Então, irmãos, essa forma da nossa comunhão aqui, ela é linda, ela é maravilhosa, mas será que nós estamos produzindo ou estamos apenas sendo uma sombra? Quantas pessoas a gente vê que eles dizem assim: eu vou na igreja e eu me sinto aliviado, saio de lá leve. Então, irmãos, será que não é para nós abrir os nossos olhos e entender que nós estamos apenas produzindo uma sombra para essas pessoas? Mas será que não seria diferente se as pessoas saíssem aqui: eu fui lá, a palavra é como um pão que sacia minha fome, que me fortalece, que me pôs de pé. Eu saí saciada, eu saí alimentada. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Que nós gere alimento para as vidas. Que nós sacie essa fome que as pessoas têm de Deus, né? Que não seja apenas uma árvore frondosa que apenas abriga as pessoas embaixo dela. Então as pessoas, irmãos, elas se sentem seguras dentro dessas árvores, se sentem abrigadas. E essa figueira por muito tempo vinha fazendo isso. Jerusalém vinha fazendo isso, abrigando as pessoas, trabalhando baseado na lei, mas não havia amor, não havia justiça. Então o Senhor está dizendo: não há fruto em ti, não há. É isso, irmãos, que precisa, porque o produzir fruto é um processo de transformação de dentro para fora. Você observa que quando ele usa a figueira, essa flor é invertida, esse florescer da figueira é invertido. Então Jesus está dizendo: enquanto não haver cura dentro de você, você não vai gerar. Enquanto você não morrer, você não vai gerar. E para aqueles que não geram, há uma sentença também. Há uma sentença também, irmãos, a qual eu creio que muitos vão tomar uma surpresa tremenda, porque hoje se tornaram uma grande árvore na sua história, nas suas obras, nos seus feitos, né? Nos acontecimentos que geraram e que impactaram muitos lugares. Então é uma grande ostentação essa árvore, coberta de folhas, visível, aparece de longe, estão sempre em destaque. Mas se Jesus chegar agora, será que ele encontra fruto? Será que ele encontra fruto? Porque você precisa entender uma coisa: a figueira dá sombra, é bom de estar embaixo dela, não dá? Mas quanta árvore que tem espinho, que também produz sombra? Não tem? Quantas árvores, irmãos, que não produzem um fruto, mas geram sombra? E aí? Então o diferencial na nossa vida, irmãos, é esse, é o que geramos. A palavra de Deus entrando na nossa vida, ela nos leva a entender isso. Precisamos gerar, precisamos florescer para dentro, precisamos deixar que esta palavra, que o Espírito Santo trabalhe através dela na nossa vida, nos confrontando todos os dias, irmãos.
Todos os dias há desejo em nosso coração. Não? Há. Todos os dias há pensamentos em nosso coração. Todos os dias há vontades dentro de nós. Todos os dias e muito mais hoje, há inúmeras propagandas, ofertas. Você observa que hoje o nosso comércio, ele bombardeia em propaganda, em novidade, em oferta, em promoção. O inimigo também faz isso, né? Ainda o comércio dá um desconto, ele te oferece de graça, para você cair, para você errar. E muitas vezes, irmãos, pensamos que estamos fazendo aquilo que Deus quer. Quantas vezes a gente pensa? Estou trabalhando para Deus. Trabalhar para Deus? Estou fazendo a obra de Deus. Será que Jesus não fez ela perfeitamente? Você já pensou nisso? Será que a vinda de Jesus aqui não foi perfeita a obra que Ele veio fazer para o Pai? Que nós precisamos fazer? Irmãos, se nós não entender e buscar conhecer Jesus, nós vamos perder a maior oportunidade que a humanidade teve de herdar a eternidade com Ele. Vamos perder. A grandiosidade da graça é reconhecer Cristo e aceitar Cristo. Se render. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. Rasga o teu coração aos pés do Senhor. Salva a tua alma te jogando aos pés de Cristo. Porque Jesus disse que adianta se ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Que adianta você anunciar para o mundo inteiro o Salvador e não deixar Ele morar no teu coração? Se tornar esse grande projeto de alcançar muitas vidas, mas não há um fruto gerado em ti, porque ainda não morreu essa natureza dentro de ti. Ainda existe, essa floração para o lado de fora, que nós muitas vezes nos ostentamos em cima disso. Mas quando Jesus tratou com essa figueira, Ele estava falando comigo e com você: floresça para o lado de dentro. Floresça. Então Jesus está dizendo: seja feliz, tenha paz, seja justo, transborde amor. Por isso, irmãos, que se nós não olhar para nós e cuidar de nós, nos amar e saber o quão especial somos para Deus, o tempo vai passar. Nós vamos anunciar um evangelho. Nós vamos fazer inúmeras coisas, mas nós não vamos conhecer a verdade e não vamos desfrutar dela. Então, traga Jesus para dentro do teu coração e gere frutos. Talvez se aquela figueira não tivesse uma folha,
judiada pelo tempo, os galhos meio quebrados. Mas se Jesus encontrasse um fruto, ela seria transformada e não aniquilada. Está vendo? Produza esse fruto. Lute. Morra dentro de você, mas que saia de dentro de você aquilo que Deus quer encontrar em nós. Amém?